Eu os convido mais uma vez a dobrar os nossos joelhos, aqueles que puderem, e orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pela fidelidade do teu povo, porque tu és fiel a todo momento em nossa vida. Te agradecemos e rogamos as tuas bênçãos sobre cada adorador, bem como sobre os recursos, que eles rendam muitas almas para o teu reino. E neste momento, ó Deus, a tua palavra será aberta através do teu servo Mateus, que o teu Santo Espírito ilumine a sua mente, e que ao falar, o nosso coração também esteja aberto a não somente ouvir, mas colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Rogamos a tua bênção, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Tá saindo o som? Tá. Boa noite, tudo bom com vocês? Que bom que vocês vieram à casa de Deus. Boa noite para você também que nos assiste da internet. É uma felicidade ter você conosco na nossa igreja virtual. Sabemos que você está com o seu coração aqui, isso é muito importante. Eu quero, antes de começar, dizer para vocês que eu orei durante a semana para que cada um de vocês estivesse aqui. E também orei pelo pessoal que está em casa, orei para que se conectasse nesse momento e acompanhasse a mensagem. Então, o meu desejo, do fundo do coração, é que o Espírito Santo fale com você e que você saia daqui hoje transformado, com uma ideia diferente, com uma motivação diferente, e que isso te guie ao céu. Antes de abrir a palavra de Deus, eu quero orar mais uma vez, para que o Espírito Santo abençoe a nossa mensagem. Orem comigo, por favor. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Obrigado porque o Senhor conduziu cada um de nós até este momento, até este local, ou até o vídeo, e agora está olhando por nós. Pai, nós não somos nada, nós somos apenas pó. Mas sabemos que o Senhor olha com piedade para nós. E por isso, por favor, faz teu Espírito soprar sobre cada um aqui. E abençoe essa mensagem. Que atinja cada coração, cada alma, de maneira que provoque uma transformação. Eu peço isso em teu nome. Amém. Hoje nós vamos estudar uma das profecias mais impressionantes da Bíblia. E eu convido você para entrar nesse estudo comigo, para refletir em cada momento, porque vai ser um estudo que vai valer a pena. De um texto que às vezes é tido como até um pouco difícil, mas a gente vai trabalhar ele aqui de maneira que você entenda o que Deus quer te dizer. Essa profecia é uma do Antigo Testamento, que se encontra em Ezequiel 37, e é uma que descreve o estado de um povo, naquela situação do povo de Israel. Mas é uma profecia que nos dias de hoje também se aplica a mim e a você, e a gente vai entender por que disso. Então eu convido que com esse espírito de reflexão e com muita humildade a gente abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração para aprender o que Deus quer nos dizer. Para começar, vamos fazer assim. Deixa marcadinho aí na sua Bíblia, Ezequiel 37. A gente vai abrir daqui a pouco, mas antes eu quero começar com a leitura de Salmos 137. Tudo bem? Dá um tempinho para você abrir a sua Bíblia. Você que está em casa também, fique à vontade se quiser abrir a Bíblia para acompanhar a palavra. Salmos 137. Vamos ler do versículo 1 em diante. Vamos lá.
Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Esse texto menciona um momento da história de Israel muito dura. A gente está falando do cativeiro em Babilônia. O povo de Deus estava ali numa situação de opressão, no exílio, com saudade da sua terra. E parecia que naquele momento, o Deus Todo-Poderoso que havia conduzido eles desde a saída do Egito, havia perdido a batalha para o mal. Era isso que eles pensavam, era isso que parecia. O sentimento do povo era de uma angústia profunda, uma angústia muito semelhante à que nós sentimos hoje. Porque, como todos nós sabemos, estamos no cerne de um grande conflito entre o bem e o mal. E nós somos peças nesse jogo. Os jornais nos lembram disso todos os dias. A gente liga o jornal e tem a lembrança de que a gente está nesse grande conflito. Não precisa ir muito longe da televisão, do jornal. E aqui nessa terra, mesmo que sob um domínio temporário do mal, nós continuamos sendo oprimidos, atacados por dificuldades, por pessoas, por demônios, cativos do pecado. E cativos do pecado, quantas vezes nós choramos? Choramos desanimados, oprimidos, aos pés de nossas camas. Quantas vezes você já se ajoelhou aos pés da sua cama, clamando, meu Deus, me ajuda, eu não consigo enfrentar essa luta. Está difícil demais. Você passa por isso? Você enfrenta esse tipo de situação? O sentimento do povo de Israel era esse no exílio. Era de abandono, de miséria, um sentimento de impotência, um desamparo profundo. Afinal, se os exilados eram o povo de Deus, por que se tornaram cativos na Babilônia? Você já se perguntou isso? Se eles eram o povo de Deus, o povo de Israel, por que se tornaram cativos? Como Deus permitiu que eles se tornassem um povo sem terra, um povo sem identidade? Que Deus é esse? Longe do lar, as outras nações riam da miséria de Israel. Exclamavam, ora, se dominamos este povo, é certo que os nossos deuses são mais poderosos que o Deus deles. E como a gente leu no verso, os opressores ali no exílio pediam, ironicamente, que os exilados cantassem hinos, cantassem cânticos de Sião e se alegrassem. Mas a resposta era somente uma. Como, pois, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Você se sente em terra estranha hoje? Já se sentiu assim? Quando você precisava muito de uma bênção, você estava se sentindo no cativeiro da vida, e você precisava desesperadamente que Deus te acudisse? Começou a orar, a clamar e não teve resposta? Será que as pessoas que estavam ao seu redor riram da sua desgraça? Será que já te sugeriram, você que está na miséria, por que não deixa este Deus? Este Deus não é poderoso? Vamos, falemos com os espíritos, falemos com as entidades, quem sabe eles resolvam o problema para você, melhor do que esse teu Deus que não te ouve. Você já passou por isso? E quando na vida você tem a tendência para um pecado em particular, ou se sente amarrado pelas circunstâncias da vida e não consegue se libertar, sente que todos os demônios estão em volta de você, pressionando, desejando a sua morte espiritual. Você já se sentiu assim? O povo se sentia assim. Então, talvez nesses momentos da sua vida você tenha pensado naquela frase que Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma.
Afinal, o que toda essa ansiedade pode mudar na sua vida? E na prática isso é muito bonito, na teoria, aliás, é muito bonito, mas na prática a gente rói as unhas de ansiedade. A gente se fecha num quarto, chora, aflito, pensando que Deus nos abandonou. As orações parecem ser ignoradas, e no momento de maior desamparo, você cai na depressão. O povo de Israel passava por um momento de depressão. E é importante dizer aqui nesse ponto que muitas pessoas acham que estar deprimido, no sentido aqui falando da saúde mental agora, não espiritual, quer dizer falta de Deus. Talvez você que já passou por um momento de depressão, já ouviu de alguém à sua volta frases como: você não está orando o suficiente? Isso é falta de Deus? Se você fosse mais à igreja, se você fosse mais fiel, Deus te abençoaria? Olha ao seu redor, olha a família que você tem, olha a sua filha, seu filho, seus pais com saúde. E você olha para si mesmo, e pode ter todas essas coisas realmente, mas tudo que você sente é aquele esmagamento das circunstâncias. Israel estava deprimido espiritualmente. Havia se entregado tanto ao mal, deixado tanto Deus de lado, que foi exilado. Isso não aconteceu por falta de avisos. Vez após vez os profetas eram enviados por Deus, os mensageiros. Deus mandava o profeta e ia dizendo: olha, está para vir um juízo. O Senhor está dizendo que um juízo está chegando. Voltem-se para Deus, abandonem seus maus caminhos, e só assim vocês viverão. E aquele povo espiritualmente deprimido se afundava mais ainda. Em vez de escutar o profeta, em vez de escutar o mensageiro, o que eles faziam? Amarravam, batiam no mensageiro e chegaram a matar alguns. Não é verdade? Você consegue entender então o nível da depressão espiritual de Israel? A ponto de matar o mensageiro de Deus? Será que hoje, além desse declínio espiritual, nós também estamos vivendo numa era pré-juízo? Assim como os profetas anunciavam para o antigo Israel? Ora, nós não temos dúvida, como eu falei pelo jornal, que nós estamos vivendo numa época de grande conflito. E pela Bíblia, você vai ali comparando as notícias, os sinais com a palavra de Deus, e você vai verificando que você tem um cenário para Jesus voltar muito em breve. Não temos dúvida, portanto, de que um juízo está por vir. O juízo final. Mas mesmo sabendo disso, será que nós estamos dando ouvidos a essa mensagem? Será que estamos levando com seriedade o que os homens de Deus têm vindo falar? Será que estamos levando com seriedade a palavra do próprio Deus? A gente vive hoje numa época de liberdade. Tudo é liberdade. Meu corpo, minhas regras, meu dinheiro, minhas regras, e eu faço o que eu quiser. E ninguém manda em mim. A gente vive nessa loucura, o tempo das minhas coisas, o tempo do eu, o tempo de egoísmo. E a consequência de uma vida insensata, levada assim, nós todos sabemos, leva à execução do juízo de Deus. E se você continuar enquadrado na esfera dos insensatos, você vai sofrer esse juízo de Deus. Por isso que ele tanto avisa. Será que você já esteve, como lemos ali nos Salmos, nessa situação de declínio espiritual, assentado às margens do rio da Babilônia, chorando, desesperado, cativo do pecado, escravo da desobediência, das próprias escolhas,
e desesperado, porque já perdeu a conta de quantas vezes já se ajoelhou diante de Deus, dizendo: Pai, eu pequei de novo, e de novo, e de novo. O Senhor me perdoa? Me ajuda, eu não consigo superar isso. E os dias foram passando, os meses, os anos, e você continuou preso naquela areia movediça, e a frieza foi tomando conta do seu coração, esquecendo de orar, esquecendo de Deus, desesperançoso. Já passou por isso? Será que tem alguém aqui passando por isso hoje? Que já perdeu a esperança na vida, que já perdeu a esperança de que Deus ainda está no comando? Será que você que nos assiste está passando por isso? Se você está passando, preste atenção na mensagem, ela é para você. Ainda que pareça, pelas situações da vida, que Deus te esqueceu, Ele nunca te esqueceu. Isaías 49:16 nos diz: nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Lembram desse verso? A marca da crucifixão de Jesus é a lembrança de que Ele lembra de você. É a memória dele. Isso demonstra que Ele nunca vai se esquecer de você. Só tem uma coisa na Bíblia que a Bíblia em si diz que Deus esquece. Sabem qual é? Os pecados. Dos seus pecados eu não me lembro. É o que a gente vê na Bíblia inteira. Se você fizer uma leitura do início ao fim dela, você vai extrair isso de vários textos. Dos seus pecados eu não me lembro. Uma analogia que eu gostei muito, que o pastor Fernando Iglesias fazia sobre essa situação do esquecimento dos pecados, é a seguinte: vamos imaginar que Deus está aqui, eu estou aqui, pecador. Eu peco, com vergonha eu chego e falo para Deus: Deus, eu pequei de novo, o Senhor me perdoa? E Deus olha para você e fala: perdoa, filho. Do que mesmo? E daí você fala de novo para Deus: mas Deus, acabei de falar, eu pequei nisso, e nisso de novo. O Senhor me perdoa? E aí Deus diz: perdoa, filho. Do que mesmo? Ele perdoa e esquece dos nossos pecados. Dos seus pecados eu não me lembro. É o que a palavra dele diz. Então a primeira coisa que você não pode deixar de fazer, se estiver passando por um momento de depressão espiritual, é orar. Se você está amarrado pelo pecado, se você está amarrado pela depressão, se você está amarrado por qualquer outra circunstância da vida, que eu não tenho condição de saber qual é, mas que está aí no seu coração, não deixe de orar. Essa é a regra número 1, para você continuar vivo espiritualmente, para reviver espiritualmente. Nunca deixe de orar. Nunca deixe de orar, de ir a Deus confessar a sua iniquidade. O perigo, veja só, o perigo não é que Deus esqueça de você ou que Ele não perdoe. O perigo, na verdade, é que você petrifique o seu coração. Pouco a pouco você vai endurecendo. E esse é o perigo. O perigo é você. O perigo sempre somos nós. O perigo nunca é Deus. Nessa depressão espiritual, eu sei, a vontade de louvar se vai. A vontade de cantar, de vir à igreja, de falar com Deus, de cantar como fizemos agora há pouco, ela se vai. Ela se vai. O povo de Israel tinha feito o quê? Ali, às margens dos rios da Babilônia, tinha pendurado as harpas. Isso quer dizer que eles não queriam cantar mais. Eles não queriam mais tocar, louvar. Eles estavam num estado que não permitia eles fazer isso. Mas nos momentos em que você quiser também pendurar a sua harpa, como fizeram os israelitas, não faça isso. Não faça. Não pendure a sua harpa. Continue orando. Continue louvando.
Guarde um hino no seu coração. Essa é uma das melhores formas, Ellen White diz, para que a gente sempre tenha uma mensagem de Deus no coração, guardar um hino. Porque quando a situação difícil vem, você lembra desse hino, canta, e a aflição pode passar, ainda que temporariamente. Nunca deixe de louvar. Regra número 2. Se você está numa depressão espiritual. O louvor deve vir de dentro da dor, de dentro do sofrimento, de dentro do pecado. Sim, de dentro do pecado. Você pecou? Louva a Deus depois. Pede perdão e louva a Deus depois, porque Ele é misericordioso. Ele perdoou e já esqueceu. Então louva Ele. Mesmo no pecado, louva Ele. Eles estavam, os israelitas, em terra estranha. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Nós vivemos em terra estranha, certo? Pelo menos deveria ser o certo. A terra, e digo aqui o nosso mundo, não é o nosso lar eterno. E na teoria, mais uma vez, é tudo muito bonito. A gente canta sobre uma terra estranha, a gente tem hinos que falam sobre, né, em terra estranha estou, forasteiro sou. E na prática, como é que é? Você é forasteiro mesmo? Será que você quer sair dessa terra estranha ou você quer continuar aqui? Será que os seus planos fazem os seus olhos ficarem fixados aqui? Quem sabe num relacionamento, quem sabe nas riquezas, quem sabe no sucesso? Você está com os pés na terra e os olhos no céu? Ou com os pés e os olhos na terra? Já se fez essa pergunta? É importante. A gente espera prazeres nesta vida que sejam bons, iguais àqueles do céu. Que ilusão! Que ilusão! É tudo vaidade, gente. Onde será, a esta altura da história humana, que está o nosso louvor, a nossa adoração? O canto, a adoração do fundo da nossa alma, está sendo dada a Deus ou ao mundo? Será que você dedica a sua alma a Deus ou ao mundo? Faça essa pergunta a você mesmo todo dia da semana. Será que hoje eu estou me dedicando a Deus ou será que eu estou me dedicando ao mundo? E se você responder, estou me dedicando ao mundo, dá tempo de mudar. Mude na hora. Será que estamos brilhando por Deus? Será que realmente nos sentimos em terra estranha? Pense bastante sobre isso. Agora nós vamos para o texto principal, para Ezequiel 37. Vamos ler os versículos 1 e 2. Antes da gente ler, só para vocês entenderem. O Senhor deu uma visão para o profeta Ezequiel. O que ele fez nessa visão? Ezequiel estava lá fazendo suas coisas e de repente Deus puxou ele e o levou em visão a um vale. Mas não era qualquer vale. Era um vale cheio de ossos secos. Cheio de ossos secos. Você já pensou que coisa macabra, né? Olhar assim um vale cheio de ossos remexidos. Vamos ver o que Deus quis dizer ao profeta e a nós também com essa visão. Leia comigo os versículos 1 e 2 de Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então Ezequiel foi levado em visão a esse vale de ossos secos. E esse não era um vale qualquer, cheio de ossos. E ali a interpretação correta da passagem, se a gente pegar o original, a gente consegue entender que esses ossos não eram esqueletos.
Não eram esqueletos amontoados. E por esqueletos eu digo, né, o corpo humano, a parte óssea do corpo humano. Eram ossos aleatoriamente jogados, um para lá, um para cá, um fêmur aqui, um crânio ali, e assim vai. E eles estavam todos ali remexidos. E não sei se vocês perceberam, mas Ezequiel, ele num primeiro momento fala que eram ossos secos. E depois ele corrige, ele fala, eram ossos sequíssimos. Essa é uma ênfase que o texto está dando ali, a aparência dos ossos, a situação daqueles ossos. Ossos sequíssimos, provavelmente eles estavam ali no vale há longos anos. O sol batendo o dia inteiro, as chuvas, todas as intempéries ali afetaram esses ossos de uma maneira que eles estavam sequíssimos, frágeis, a ponto de serem quebrados. Imagine que você fosse Ezequiel neste momento. Se quiser, até feche seu olho para imaginar a cena. Eu gosto assim, de trabalhar os textos imaginando eles profundamente, imaginando as cenas. Eu acho que enriquece bastante. Então, imagine lá que você é o profeta Ezequiel e que então Deus te puxa numa visão e te coloca nesse vale. O sol está forte nesse dia e você olha aquele vale imenso. Talvez em alguns filmes você já tenha visto essa cena. Eu não sei dizer filme porque eu sou bem ruim de filme, mas talvez você já tenha visto um vale cheio de ossos. Então Deus começa a conversar com você. Vamos ver o que ele diz. Vamos pular agora para o versículo 11, para a gente continuar a história. Ezequiel 37, 11. Então me disse, isso Deus dizendo para Ezequiel, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Então, quem são os ossos secos? A casa de Israel. Fique com isso, fique com essa informação na sua cabeça. E como a gente viu nos Salmos 137, 1 a 4, o momento em que aqueles ossos estavam era o cativeiro babilônico. Então, os ossos representavam os exilados, a casa de Israel, no momento do cativeiro babilônico. Beleza? Tudo certo até aqui? Vamos seguir agora para os versículos 3 e 4. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Que resposta de Ezequiel nesse momento, né? Você veja, humanamente, olhando para aqueles ossos, você não conseguiria fazer nada por eles. Eles estavam sequíssimos. Ninguém tinha o poder de revivê-los. Mas do ponto de vista de Deus, sim. E é exatamente por isso que Ezequiel responde, Senhor, tu o sabes. Ou seja, o Senhor sabe, eu estou aqui para cumprir o que o Senhor me falar. O Senhor que sabe se esses ossos vão ser revividos ou não. Hoje em dia, quem são esses ossos secos? É mais do que nós. Assim, a gente pensa primeiro na igreja, né? Quem sabe, a igreja aqui é um grande vale de ossos secos. Também não é nós. É mais do que nós. Sou eu e é você. Nós somos os ossos secos. Cada um de nós, individualmente, nós somos ossos secos. E hoje, da mesma forma, como nós vimos, Deus manda mensageiros. Naquele tempo Ele mandava os profetas e hoje Ele manda os nossos pastores. E quantas vezes estes homens de Deus têm encontrado esta casa
vazia de espírito, lotada de gente, mas vazia de espírito. Quantas vezes esta igreja tem sido um grande recipiente contendo ossos secos? Quantas vezes? E do mesmo modo que os profetas anunciavam o juízo, estes homens de Deus hoje vêm, anunciam o juízo, e nós, será que estamos dando ouvido? Eles dizem, despertem, despertem, o juízo está próximo, e nós continuamos dormindo. Continuamos presos nos mesmos pecados, nas mesmas falhas, alimentando o nosso coração mal. Então pensamos no orgulho próprio e porque estamos cegos, não vemos que estamos nus. Que desgraça. Concordam comigo? Que desgraça. E é esse o termo mesmo. Estamos vivendo à beira de um juízo como se estivéssemos no começo da história. Vivendo desenfreadamente as loucuras da vida. Será que há uma saída para isso? Será que Deus deixou uma saída para essa depressão espiritual? O que vocês acham? Ela está ali no versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Qual é a saída? O Espírito. O elemento que é adicionado nesse versículo é o Espírito. E aqui é muito interessante a relação que o profeta Ezequiel faz. Porque o termo do hebraico, ruach, ele é utilizado em Gênesis 2, versículo 7, por exemplo, quando Deus sopra o fôlego de vida em Adão. Então, basicamente, o que o profeta Ezequiel está dizendo é que o Espírito pode reviver os ossos secos e ele parte de Deus. E ele é a única saída. O Espírito é a única saída, não tem outra. Se você quer sair da depressão espiritual, se você quer sair da areia movediça, a saída é o Espírito. E ele precisa entrar em você. Você tem que deixar também. Você tem que deixar. Deus não força nada. Mas é importante pensar nisso. Será que a gente tem deixado o Espírito entrar no nosso coração? Dia após dia? Será que estamos pedindo o batismo do Espírito Santo dia após dia? Porque não adianta ficar esperando chuva serôdia sem receber o batismo do Espírito Santo a cada dia. Vocês sabem disso. O que adianta eu ficar aqui sentado esperando se eu já não estou acostumado com o Espírito? Como é que eu vou ter ciência dos eventos, da altura dos eventos finais? Como é que eles estão se desenrolando? Não é verdade? Eu preciso do Espírito a cada dia. Preciso do batismo dele todos os dias. Então a saída que Deus apresenta é o Espírito dele. E aí nós percebemos, como eu falei para vocês, em Gênesis 2:7, quando o fôlego de vida entra em Adão, que Deus, ao longo da palavra dele, fala a mesma coisa de inúmeras formas. Porque se você for pensar na criação, quando ele sopra no barro, ele está dando vida a algo inanimado. E fora as implicações que os termos originais trazem, é muito óbvio o que isso quer dizer. Que você só vive se Deus quiser. Pelo Espírito dele. Pelo fôlego dele. Vamos continuar no versículo 7, agora, de Ezequiel 37. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Já estão conseguindo imaginar a cena? Vocês estão no vale, todo remexido, com os ossos sequíssimos, e Deus fala assim, Ezequiel, profetiza, e manda esses ossos se ajuntarem.
E os ossos vão, um a um, se ligando. E ordenadamente, né? Para formarem esqueletos. Então, pela palavra que Deus ordena, os ossos vão se ajuntando. E vão se formando esqueletos. Vai imaginando a cena. De repente, aqueles ossos não estavam mais soltos e remexidos. Eram agora um amontoado de esqueletos. Esqueletos por esqueletos. Um em cima do outro. Verso 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então, logo depois que os esqueletos se formaram, os tendões começaram a aparecer e foram ligando aqueles ossos. E depois veio a carne, passando por cima os músculos e a pele, por fim. E logo, o que esses esqueletos se tornaram? Corpos, cadáveres, sem vida. Porque ali menciona que eles estavam sem o espírito, sem vida. E na sequência, o que acontece? Versos 9 e 10. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, ó Filho do Homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então, qual é a diferença do verso 8 para os versículos 9 e 10? Foi que o Espírito entrou naqueles corpos e eles ressuscitaram, reviveram. E se colocaram de pé. E formaram um exército muito numeroso, conforme Ezequiel relata. Então, que visão tremenda, né? E depois que você analisa desse modo, você vê que é extremamente didático. Não é algo difícil. Você entende que Deus está querendo te dizer o quê? Que nós somos ossos secos, corpos, e na melhor das hipóteses, na verdade, corpos, né? Nós somos ossos sequíssimos. Se estamos um pouquinho melhor, nós somos ossos secos. Se estamos um pouquinho melhor, nós somos os ossos com uns tendões, assim, por cima. Na melhor das hipóteses, somos corpos. E sem o Espírito dele, continuaremos sem vida. Então, você consegue captar o que Deus está querendo te dizer com esse texto? Consegue entender? Consegue visualizar cada detalhezinho? Eu extraí aqui 3 conclusões desse texto. Eu queria compartilhar com vocês. Não sei se vocês tiraram outras, mas eu queria compartilhar as 3 principais que eu acho que se referem aqui à mensagem de hoje. Em primeiro lugar, se você está se sentindo no cativeiro da Babilônia, como osso seco, não se esqueça de orar. E além disso, que a gente viu, de louvar. Não se esqueça. Se você está ali amarrado pelas circunstâncias, aflito, deprimido fisicamente, deprimido espiritualmente, não deixe de orar, nem de louvar. Segunda conclusão. Se você está em progresso na vida cristã, quem sabe exercendo bem as regras, os costumes da igreja, quem sabe ali bem apegado aos mandamentos, exercendo eles de uma forma bem estrita, mas só isso, você ainda não é um ser vivente. Como eu disse, na melhor das hipóteses, dependendo do progresso na sua vida cristã, você é um corpo sem vida. E isso ensina muito sobre humildade para a gente. Deus está dando vários tapas na cara. Em terceiro lugar, o único que pode te tirar dessa situação de depressão espiritual é, como a gente viu, o Espírito de Deus. A partir do momento em que Ele entrar em sua vida, você respirará, mesmo que em meio às dificuldades. Foi por isso que Deus levou Ezequiel a esse vale.
Ele quis explicar para o profeta o que ele te explica hoje. Sem o Espírito nós somos ossos. Sem o Espírito nós somos cadáveres. Sem o Espírito nós continuamos mortos. É por isso que toda essa profecia descreve a minha condição espiritual, a sua condição espiritual, a condição espiritual da igreja. O que é que nós temos de diferente do povo que foi exilado? Se vocês conseguirem visualizar uma diferença, eu queria saber, porque eu não consigo. Eu não consigo visualizar qual é a diferença do povo de Israel para a gente hoje. A gente está vivendo essa vida de prazeres, essa vida de minhas regras e tudo mais. E aí? E o juízo de Deus que está chegando? Onde é que ele está no seu coração? Onde é que você está colocando? Antes de encerrar a mensagem de hoje, eu quero desafiar você. Quero desafiar você a ouvir o Espírito de Deus. Se Ele tem falado com você, não resista. Não resista. Não é para você resistir ao Espírito de Deus. Você pode resistir a muitas coisas. Aos espíritos maus, às tentações, aos problemas. Você resiste. Ao Espírito, não. Eu faço esse desafio a você. Não tem por que ficar adiando isso. A gente está pegando ali de paralelo na estátua de Daniel 2. A gente está na pontinha da unha da estátua. E por que ficar adiando mais? Não tem por quê. Atenda o Espírito. Ouça o que Ele diz para você. Ouça o que Ele quer dizer para você. Não resista. Ouça, porque a única esperança é a vida que o Espírito te traz. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Não fique adiando abrir a porta para Ele. Cada dia é tempo, todo dia é tempo. Aceite a renovação que Ele quer fazer na sua vida. O Denis vai cantar uma música para nós agora. E eu quero que você reflita nessa música. É uma música que fala sobre a ação do Espírito. Feche os olhos. Pense em tudo que Ele pode fazer por você, em tudo que Ele quer fazer por você. Reflita. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito e viveremos o Evangelho
e Jesus Cristo vai voltar. Por que razão? Se ainda não aconteceu, por que razão? Não temos fogo pra queimar, pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém. Vamos orar? Amado Deus, nós não somos absolutamente nada diante do Senhor. Nós somos pó, nós somos ossos sequíssimos, mas estamos aqui com o coração ardendo de vontade, de desejo de encontrá-lo. Por favor, Pai, hoje envia o Teu Espírito e faze-o entrar em cada um que está aqui assistindo, seja aqui na igreja, seja na internet. Abençoa essa igreja como um todo, abençoa cada membro, cada pastor, cada membro que colabora com a direção da igreja. Dá o Espírito a essa igreja, faz-nos respirar novamente. E hoje nos despeça em paz. Que cada um aqui tenha uma semana abençoada, guiada por Ti. Fala nosso coração a cada dia, dá-nos sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, amém.